Então, falamos, né, de adição e subtração com denominadores iguais. Agora, nós vamos falar de multiplicação e divisão de fração, tá bom? A multiplicação e a divisão, ela tem uma regra para qualquer situação, diferente da adição e da subtração, que quando os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer uma outra regra quando os denominadores são iguais, tá bom? Para multiplicação e para divisão não tem isso. Se é igual ou é diferente, é a mesma coisa. O que eu preciso ter na ponta da língua e na mente o tempo todo para resolver? Tabuada, tá? Tabuada, porque eu preciso saber quem é múltiplo de quem é divisor de quem. Então é o que a Pro sempre fala. Eu não vou ficar pedindo para vocês fazerem todo dia a tabuada de tal a tal para vocês decorarem. Vocês precisam se dedicar também e de vez em quando fazer uma tabuada ou outra, ou ficar brincando da brincadeira do pi, que nem o Vitor, né? Falou que pegou vício de brincar da brincadeira do pi. Fica fazendo a brincadeira do pi lá, tá bom? Para decorar a tabuada. Isso é muito importante porque a tabuada é o que eu falei, é algo que a gente tem que decorar, não tem jeito porque a gente vai usar para o resto da nossa vida, em qualquer profissão, em qualquer situação lógica, a gente vai ter que usar a tabuada, tá bom? Então, assim como da adição, vocês também vão ter uma cópia para fazer da adição e da subtração, né, que a Pro fez no vídeo anterior. Vocês vão ter uma cópia para fazer em caderno, tá? Com as regras, mas eu vou explicar aqui, atentem-se, claro, não fiquem com dúvida, esclareçam, tá bom? Então, vamos lá. A multiplicação. Eu vou fazer uma com denominador igual e vou fazer uma com denominador diferente, para que vocês percebam que realmente não tem diferença a regra, sendo o denominador igual ou não, tá? Isso é para multiplicação ou para divisão, tá? Na adição e na subtração, quando é denominador diferente, a regra é outra que a gente ainda vai aprender, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui 10 vinteavos vezes... Ó, vai aparecer assim, em alguns livros, como eu disse pra vocês estão crescendo, nos livros de sexto ano, geralmente o vezes vem assim, vocês já sabem, tá bom? Vezes 5/6, tá? Denominador diferente, vou pôr uma com denominador igual, tá? 3/6 vezes 5/6. Ok? Olhem só, prestem muita atenção, porque vocês podem falar assim: Pro, é muito difícil. Olha o que tem que fazer, gente, prestar muita atenção. Você vai pegar o primeiro numerador e vai multiplicar pelo segundo numerador. Veja, 10 vezes 5 é igual a 50. 20 vezes 2 é igual a 40 e acabou. É isso que tem que fazer. Simples. Multiplica-se o numerador, o primeiro numerador com o segundo numerador. Se tiver mais, né? Como a gente sabe que os números são infinitos numa expressão, também vai aparecer assim. Então, a gente multiplica um numerador pelo outro, põe o resultado. Um denominador pelo outro, põe o resultado. Oh, que difícil, né? Aí é aquilo que a Pro falou no outro vídeo. Se por acaso for preciso continuar, é porque a gente vai ter que ficar fazendo a fração se tornar irredutível, tá? Mas a regra da multiplicação de fração é essa. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Olha só aqui, ó, denominador igual, tá? 3 vezes 5, 15. 6 vezes 6, 36.
Viram só? Muito fácil lá, ó. Facinho, não tem segredo. A única coisa que eu preciso saber realmente para poder fazer sem errar é a multiplicação, é a tabuada, tá bom? Precisa saber a tabuada. Assim como na divisão. Vejam só o porquê na divisão. Olha só. Aí na divisão, gente, é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque ela tem duas regrinhas para você escolher. Eu faço de um jeito, eu faço de outro. Você vê qual é o melhor jeito que você acha para fazer, tá bom? Mas é muito interessante porque essa maneira aqui, essa opção que a gente tem, né, que a matemática dá pra gente poder fazer da divisão, é levando em consideração que a divisão é a operação inversa da multiplicação e vice-versa, né? É muito legal, é muito legal. Olha só, vou colocar aqui 3/8 dividido por 2/4, vai. Por 2/4. Levando em consideração que a multiplicação é a operação inversa da divisão, olha que jeito maravilhoso de achar o resultado. É uma das maneiras, tá bom? O que eu faço? Eu pego o primeiro numerador e multiplico pelo segundo denominador. Então, 3 vezes 4, que vai dar 12. E depois eu pego o primeiro denominador e multiplico pelo segundo numerador. 8 vezes 2, 16. Gente, eu adoro essas coisas. É muito louco, é muito louco. Viram que legal? Viram que legal? E olha só que detalhe interessante. Fica uma cruzinha, né? Uma cruzinha que lembra uma cruzinha. Fica um X que lembra o sinal de multiplicação, né? Muito legal. Não, legal vocês vão ver ainda no segundo modo. Vocês vão ver ainda. Ó, vou dar mais um exemplo, tá? 9 meios dividido por 7 meios. Peguei denominador igual para vocês perceberem que na divisão não tem problema. Denominador igual ou diferente, a regra é a mesma. Olha lá. Mesma coisa, tá? Ó, esse vezes esse. O que a gente tem que tomar cuidado? Eu começo sempre por este. Eu não posso fazer esse primeiro. Eu sempre começo pelo primeiro numerador. Se eu tiver na minha cabeça que eu começo sempre por esse, eu não erro, tá? E outra coisa, se eu comecei por esse, então o meu primeiro resultado vem aqui. E não como denominador, tá bom? Então, ó, 9 vezes 2... 18, 2 vezes 7, 14. Ô, gente, não tem como falar que matemática não é maravilhosa. Pronto, tá aí, resolvido. Quem achar legal essa maneira pode fazer assim. Mas tem uma outra de achar a divisão. Eu vou mostrar pra vocês. Agora vocês vão falar assim, Pro, que maravilha que é a matemática. Quer ver? Acho que eu vou pegar a mesma conta. A mesma. 3/8 e 2/4. 3/8 e 2/4. Será que eu vou lembrar aqui depois? 3/8 e 2/4, tá? Então, ó. 3/8 dividido por 2/4. Ok? Como a gente vai resolver isso aqui? Posso fazer daquela primeira maneira, né?
fazer o xizinho, então eu já sei que é esse vezes esse. Mas tem uma outra maneira que demora um pouquinho mais, mas até tem sentido. Olha só. Eu copio a primeira fração, 3/8, tá? Eu transformo essa fração em multiplicação e inverto a segunda fração. 4/2. Gente, o que foi isso que eu fiz? Vamos pensar com a Pro. Se lá na primeira eu tinha feito 3 vezes 4, que deu 12, né? E 8 vezes 2, e deu 16. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu fiz lá na primeira. A diferença é que na primeira eu fiz de cabeça. Eu fiz tudo isso mentalmente. Aqui, essa segunda maneira, eu estou fazendo passo a passo e não direto, tá? Porque olha só, eu peguei a primeira fração, transformei em multiplicação, que foi o que a gente fez aqui, e inverti a segunda. Porque como que a gente multiplica aqui? A gente não multiplica invertido? Não multiplica esse vezes esse? Então aqui eu inverti. Então olha só, 3 vezes multiplicação, tá? 3 vezes 4, 12. 8 vezes 2, 16. Gente, maravilha, vai, maravilha. Entenderam? Ó, coloquei um outro exemplo aqui, ó. 5/10 dividido por 2/6. Então, lá no primeiro modo, né, na primeira maneira de se multiplicar, o que a gente pode fazer? Numerador vezes denominador, né? Ó, esse vezes esse, que vai dar 30, né? 5 vezes 6, que vai dar 30. 10 vezes 2, que vai dar 20. Ok? Tudo bem. Ah, não, prefiro fazer do outro jeito, porque direto eu me confundo. Prefiro fazer da outra maneira. Como a gente vai fazer? Copia a primeira. O que a gente fez aqui? Não foi uma multiplicação? Transformo na operação inversa, que é a multiplicação, e inverto a segunda, porque aqui na hora de multiplicar eu multipliquei invertido. Então, eu inverto a segunda. Aí fica assim, ó, 5 vezes 6, 30. 10 vezes 2, 20. Ai, é maravilhoso. Ok? É isso, galera. Então, façam a cópia em caderno das regras, tá? Que a Pro vai colocar lá no grupo. Vamos resolver algumas atividades e fazer a correção. Beijo!